Chegamos ao nosso 18º e-book, o último livro desse ano, o último livro dessa coleção de vídeos falando sobre a nossa biblioteca virtual. Eu já chorei por aqui, já gravei e deletei, já gravei e perdi. Tenho um temor muito grande do Senhor no meu coração para falar sobre esse livro. É algo completamente diferente de tudo que eu já vi, de tudo que eu vivi, de tudo que eu escrevi. É uma verdade que mudou completamente a minha vida, que mudou completamente a forma como eu passo pelo mundo. E a minha motivação principal para escrever o terceiro dia é que as pessoas precisam saber o quanto Deus as ama. As pessoas precisam saber o que significou a paixão de Cristo, o que significou o homem Jesus passar por aqui, qual que é a mensagem da cruz, qual que é a mensagem da ressurreição, qual que é o papel da comunhão, da Santa Ceia na nossa vida, qual que é o papel de nós quando a nossa identidade está alinhada. Confesso que eu já pensei não em desistir de gravar, em deixar para amanhã, como ontem eu deixei para hoje, mas o dia de hoje tem um significado muito importante. Hoje é dia 18 de novembro de 2025. Eu estou aqui nos Estados Unidos desde setembro desse ano. Já celebrei meu 7º mêsversário. Hoje, ser dia 18, ser o 18º livro, ser 18, 7 meses depois que eu completei 38 anos. O número 7 é um número que fala de descanso em Deus. E esse ano é um ano que eu tenho descansado em Deus e Ele tem me surpreendido de formas extraordinárias. É o meu aniversário de 3 anos caminhando com Deus, com os encontros sobrenaturais mais impressionantes que eu tive durante toda a minha vida, com uma mentoria exclusiva do Espírito Santo, com momentos de arrebatamento, com momentos de revelação, com momentos de amparo, com as coisas que eu considerava mais insignificantes e também com o maior milagre que foi o transplante do meu coração. São 3 anos que mudaram completamente a minha história, que vão mudar todas as gerações que vierem a partir de mim e que eu oro todos os dias para que mude a vida de todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Essa caminhada são 3 anos de uma nova Let's Sum. A gente está entrando agora para o 4º ano. Eu mudei todo o modelo de negócio em 2021, então seriam 4 anos, mas só em 2022 que eu comecei a produção dos livros, que eu saí de um livro e fechei o ano com 12. E foi um salto quântico na minha vida nos últimos 3 anos. Mas tudo isso veio a partir de um desejo, de um clamor, de um momento de ovelhinha mesmo, que eu falei: Deus, eu tô perdida, se o Senhor existe, eu tô aqui. Eu comecei essa jornada em 2022 com um coração muito duro, com um coração muito ferido, e Jesus foi lá e me encontrou onde eu estava, e Ele se fez presente de uma forma que ficou evidente que era Ele, que tinha um porquê, que Ele estava comigo, que me ajudou a suportar, mesmo quando parecia que ia ser tão impossível. Então eu anotei algumas coisas que eu quero destacar sobre o livro antes de você começar a ler. São 3 anos de aprendizado e o mais forte, que muitas vezes nós não entendemos o quanto que isso é perigoso para a nossa vida, é acreditar que crescer na igreja é a mesma coisa de conhecer Deus e de andar com Deus. Eu cresci na igreja e em 2015 eu cheguei à conclusão que Deus não existia. Isso foi há 10 anos, então eu tinha 28 anos de idade. Foram 28 anos caminhando com Deus, frequentando a igreja,
e cheguei à conclusão que ele não existia, porque eu comecei a olhar demais para o homem, eu comecei a olhar demais para a maldade que estavam fazendo comigo, principalmente pessoas que se diziam como ministros de Deus, como pessoas que serviam a Deus. Enfim, eu perdi o foco. Eu nunca de fato conheci a Deus. Eu conhecia algumas histórias, eu conhecia o juiz, eu vivia à base de medo. Então, aquele servir por medo, medo do castigo, medo do inferno. E a gente se perde que. A gente perde de vista que viver com medo já é viver um inferno desse lado também. Então, para que escolher viver um inferno dos dois lados? Servir a Deus é perder completamente o medo. Deus não quer que você faça as coisas por obrigação, por temor, ou em troca, por barganha, por alguma coisa. Deus quer que você o conheça e você faça por amor. A gente serve, a gente multiplica por amor. Quando a gente percebe o tamanho do amor que nós recebemos, é impossível não retribuir, não buscar todos os dias retribuir, por mais que nós saibamos que nós não seremos capazes, é impossível não retribuir tudo que Deus fez por nós, tudo que Jesus conquistou por nós. Um aprendizado que mudou toda a minha vida e que deixou claro que toda a bagunça que eu estava era por causa disso, é que a mentira é uma questão de identidade. Eu sei que a gente fala muito de mentira branca, que foi uma mentira inocente, foi uma mentira para proteger, ou tá todo mundo fazendo, é só uma sonegação aqui, é só esconder uma coisa ou outra. Mentira no mundo espiritual é algo muito sério. Então, não brinque com mentira, não brinque com mentira. Mentira é uma questão de identidade. Vou repetir de novo, mentira é uma questão de identidade. Não brinque com isso. No mundo espiritual, isso é muito sério. Jesus não morreu por você para não falar com você, para te impedir de chegar diretamente a Deus. Ele morreu por você para restaurar relacionamento com o Pai. Tenha isso muito claro na sua mente. E quando você não sabe como pedir, como você não sabe como iniciar esse relacionamento, apenas fala isso. Deus, não sei se o Senhor existe. Deus, não sei o que fazer. Onde eu estou errando? O que eu preciso mudar? O que eu preciso conhecer? Quem que eu preciso me aproximar? Quem que eu preciso me afastar? Me ensina o que é ser sua filha, o seu filho. Me ensina o que é ser discípulo de Jesus. Me ensina como se eu fosse uma criança. Porque a partir do momento que nós encontramos com Deus, esse é o nosso primeiro dia no mundo espiritual. Nós somos bebês espirituais. E todo pai, toda mãe, ele vai ensinar o filho no caminho que tem que andar. Ele vai ensinar os valores, ele vai ensinar a cultura, ele vai ensinar a comer, a andar, a se cuidar. E Deus é o nosso pai perfeito. Porque muitas vezes a gente tem como referência pessoas imperfeitas, seres humanos, pessoas que falharam conosco porque é o que eles sabiam dar, é o que eles sabiam fazer. Mas Deus é perfeito. Ele é um pai bondoso, ele é um pai amoroso, ele é um pai, ele é o seu criador. E ele sabe tudo que você precisa, ele sabe quem você é, ele sabe o que está aí no seu coração mesmo quando a gente não consegue colocar isso em palavras. A doutora Carolina Leaf tem uma frase que é: ensine as pessoas a pensarem e elas encontrarão a Deus. Para mim, encontrar Deus e entender quem Ele é foi e continua sendo a única razão para eu seguir respirando. Eu já falei em alguns outros encontros como a minha vida estava quando eu resolvi colocar Deus em prova, quando eu resolvi pedir e clamar por socorro. E eu fiz isso começando a ler a Bíblia novamente, depois de 7 anos sem nem querer olhar para isso. Eu tinha doado todas as minhas Bíblias. E aí eu ganhei uma Bíblia. Depois comprei mais algumas de estudo. Segui ganhando Bíblias nos últimos 3 anos e comprando e doando. Acho que o meu principal hobby foi doar Bíblias, comprar Bíblias, preencher. Mas existem dados incríveis sobre o poder na nossa mente, no nosso corpo e no nosso espírito da leitura da Bíblia diária e da oração.
Lá no livro eu deixo alguns desses dados para vocês e te convido também a fazer a sua própria pesquisa. Esse livro traz ele tem um formato diferente, a capa é diferente dos outros modelos. Foi algo que eu recebi em um sonho, foi uma conversa que eu tive com Deus em sonho há 3 anos, que só fez sentido agora. Os símbolos, as datas, os dados, só agora que fez sentido, que era Deus me mostrando que no final desses 10 anos eu entenderia quem eu era, eu teria a postura correta, que eu aprenderia a conversar com Ele, que eu aprenderia a pedir e que eu estaria pronta para mostrar para o mundo que eu tinha feito. Então isso é o que eu estou fazendo. Eu revelo nesse livro os principais aprendizados que eu tive nessa caminhada com Deus, que você pode replicar e aplicar na sua vida. O principal deles é com relação à consciência certa ao tomar a Santa Ceia, ao participar da comunhão. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre algumas das maldições que foram encerradas na cruz e como nós podemos viver livres delas. Nós falaremos sobre as muitas vezes que o número 3 apareceu na Bíblia, sempre apontando para Jesus. Então, mais uma vez, a importância, a relevância desse título do terceiro dia. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo profético e que Deus está esperando o nosso despertar para que Ele possa ser nosso parceiro e fazer coisas incríveis nessa terra. Eu acredito que essa epidemia de depressão é uma doença do espírito. Eu acredito sim que nós precisamos de apoio médico, que nós precisamos de toda a ajuda que nós pudermos encontrar. Mas eu acredito que o melhor combate é a prevenção, e a melhor forma de prevenir é ter clareza da sua identidade, é alimentar o seu espírito, é ter um propósito, é ter um porquê forte na vida, é entender que você é filha de um rei, que você faz parte de um reino perfeito e que tudo que tem de quebrado, de ruim nessa terra, nós temos um apoio que é superior a qualquer coisa que você valorize hoje na sua vida, que não seja Deus. Em Deus nós podemos todas as coisas, em Deus a nossa vida não precisa ser essa angústia, esse sofrimento, esse medo do futuro, esse medo das incertezas. Por mais que nós não saibamos tudo o que vai acontecer, quando vai acontecer, uma certeza nós temos, é que Deus é por nós, que Jesus morreu para restaurar o nosso relacionamento, para nos abençoar, para compartilhar conosco vida, saúde, esperança. Não tem absolutamente nada que Jesus não queira te dar se isso não te tire de você. Porque muitas vezes nós achamos que é o dinheiro que vai resolver a nossa vida, que é o glamour que vai resolver a nossa vida, que é o carro do ano que vai resolver a nossa vida. Mas nada disso faz sentido quando a nossa alma não está em paz, quando a gente não entende o poder de pertencer, o poder da comunhão. Então eu deixo meu convite para você, conheça a sua Bíblia, leia esse livro com o coração aberto, pedindo a Deus para revelar quem você é, qual é o seu papel aqui. Eu acredito que você não é um acidente, eu acredito que Deus te colocou nesse tempo por uma razão. Tem alguém que precisa da sua história, tem alguém que precisa dos seus talentos, dos seus dons, das suas habilidades. Servir a Deus não é só estar no altar, servir a Deus é ser um bom médico, é ser um bom advogado, é ser um bom coletor de lixo, é ser uma boa mãe, é ser uma boa avó, é ser uma boa professora. Onde quer que você esteja hoje, Deus tem uma tarefa, um papel para você cumprir ali. Tem alguém que você pode impactar com a sua história, o seu testemunho de vida. Para muitas pessoas, você de fato será a Bíblia que eles vão ler. Isso não é só mais um clichê. Então, conheça a sua Bíblia. Faça igual quem trabalha no banco. Ele não fica estudando todas as imitações. Ele conhece muito bem a nota verdadeira. E qualquer coisa que venha distraí-lo, ele vai entender, ele vai reconhecer que
pode não saber o que tudo que está faltando, mas ele vai saber que aquilo não é. A melhor forma de acusar um prédio torto é fazer um reto do lado dele. Da mesma forma, conheça o que é verdade, conheça quem é Deus. Deus não muda. Deus, ele tem uma forma única de se relacionar com você, mas ele não quebra princípios. Então, da mesma forma, o que ele fez, o que ele libertou, o que ele curou, tudo que ele fez, tudo que Jesus fez, ele deixou a promessa que nós faremos coisas maiores do que aquelas. Então, os milagres não se encerraram lá com os discípulos, com os primeiros apóstolos. Deus não parou de conversar com você, ele não parou de se importar com você. Escute os sinais, preste atenção nas repetições. Esse é um momento muito profético, que o sobrenatural está muito forte. Então, se tem um sonho, sonhar mesmo, dormiu, sonhou com algo, ou várias coisas que ficam se repetindo em diferentes sonhos, diferentes cenários, leve isso para a presença de Deus. Peça alguém para orar com você, compartilhe com alguém que você confie. Tenha os seus amigos de fé, tenha os seus amigos que te levam para perto de Jesus. A gente vai voltar em um outro momento. Já contei alguns sonhos, conto alguns sonhos nesse livro também, mas nós teremos outros momentos para falar mais disso. Eu quero entrar nessa minha era agora de compartilhar tudo que eu vivi nesses últimos 3 anos. Esse livro é só uma semente e a sua inspiração para começar a sua própria jornada. Eu celebro esses 10 anos de desenvolvimento profissional, esses 3 anos de desenvolvimento espiritual e pessoal, com um sentimento que eu não consigo colocar em palavras. O que eu posso te dizer é que vale a pena caminhar com Deus, vale a pena clamar por socorro, vale a pena ser honesto e falar: Deus, eu estou no meu limite, eu cheguei aonde eu conseguia chegar por mim mesma, me ajuda a partir daqui, revela para mim quem eu sou nos seus livros, revela para mim quem eu sou no céu, revela para mim o meu papel aqui nessa terra. Nenhum sonho é pequeno demais, ninguém é insuficiente para Deus, todos nós temos um papel, todos nós somos filhos amados, todos nós fomos restituídos do direito de nos achegarmos ao Pai. E Ele está esperando por você. Que essa seja uma boa leitura. Se você não tem uma Bíblia, se você não tem condição de comprar, bata na porta de uma igreja, chegue perto de alguém, compartilhe esse anseio, peça a Deus para tocar o coração de alguém e te mandar. Mas é uma sensação que não tem preço de segurar, de abraçar. Tem hora que eu só abraço e falo: Deus, fala comigo. Mas que o Senhor te encontre aonde você está e que essa seja o início da melhor fase da sua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Nós nos vemos em breve. Tem muita coisa chegando por aí no universo Let's Some. 2026 vai trazer o nosso concurso cultural Pulse, Nunca Pare de Sonhar. Nós vamos seguir trabalhando canções que marcaram a minha vida, canções que vão te ensinar a falar o inglês, mas canções que também vão te ensinar a lidar com as suas emoções, a fortalecer a sua mente, a desenvolver o seu relacionamento com o Pai, a se curar, a perdoar as pessoas, a perdoar o seu passado, a se posicionar nesse mundo como pessoa, como profissional, como um exemplo e como uma semente de esperança para as pessoas que cruzarem o seu caminho. Você não é um acidente, você é amada, você é amado, você é um herdeiro do céu, a sua vida tem valor. Jesus quer falar com você e eu posso te falar por experiência que vale a pena estar vulnerável, vale a pena se render, vale a pena confiar nos planos de Deus. Eles sempre são melhores do que os nossos. E eu gostaria de conseguir colocar em palavras tudo que eu estou sentindo nesse momento. Mas é isso. Vou deixar o link na descrição. Leia esse livro, peça ao Espírito Santo para falar ao seu coração. Compartilhe com alguém. E sonhe, pulse e queira viver tudo que Deus desenhou para a sua vida. Eu vou estar por aqui orando, torcendo por você, que o seu próximo ano, o seu próximo dia, a sua próxima fase seja ainda mais extraordinária
que você tenha a fé e a coragem para reescrever a sua história, para restaurar a sua família, para impactar as futuras gerações. O mundo está desesperadamente necessitando de pessoas que acreditem, que amem, que sonhem, que orem e que trabalhem para que o padrão do céu seja estabelecido na Terra. Eu profundamente espero que você seja uma delas, que você consiga viver esse pedacinho da eternidade, desse lado da eternidade também. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, os seus planos, e a gente se vê em breve. Até lá!